Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos tentar antecipar as reuniões do BCE e da Fed. Vamos também olhar para a inflação, época de resultados, para a economia europeia, entre outros temas. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta. Muito obrigado pelo convite, bom dia. Bom dia. Mário, olhando aqui precisamente para a zona euro, aqui uma notícia recentemente na Reuters, dava conta que os países do sul da Europa não querem mais subidas na próxima reunião do BCE, que vai ter lugar em maio. Segundo a Reuters, isto são aqui os mesmos países que na última reunião também não desejavam aqui uma nova subida de 50 pontos base. Os países não foram revelados, podemos tentar adivinhar quais são, mas a minha questão aqui é, parece-te credível, ou pelo menos faz sentido haver aqui um lote de países do sul europeu que não querem mais subidas pelo BCE? Faz sentido que o queiram. O BCE, no entanto, é capaz de fazer o mesmo que fez na última reunião e ignorá-los. Uhum. Mas agora faz todo o sentido que para os países do sul da Europa as taxas comecem a ficar excessivamente elevadas e o preço do euro começa a ficar demasiado caro para o ciclo económico do sul da Europa. E eventualmente também vai ficar demasiado caro para o norte da Europa, embora para eles seja um pouco mais aceitável e possam esperar um pouco mais do que o sul da Europa. Mas sim, eu acho que muito provavelmente o BCE vai ouvir as preocupações, vai ter em conta as preocupações, mas dificilmente poderá evitar uma nova subida das taxas de juros. O leste europeu continua com uma aceleração demasiado rápida da inflação e o BCE tem que levar isso em conta na altura de decidir as taxas de juros do euro. Mário, mas achas possível que exista aqui algum tipo de abrandamento em relação à luta contra a inflação, concretamente em relação aos juros? Porque eu não estou a ver outra forma que eles possam utilizar para reduzir o consumo, que é isso que se coloca. E já agora, qual é que é a tua opinião em relação, por exemplo, uma notícia que saiu na Bloomberg sobre a pouca atratividade que neste momento tem as moedas a krona sueca e o kron norueguês em relação ao euro, que antes eram vistos como interessantes quando havia apetite pelo risco, mas que hoje em dia, devido ao diferencial dos juros estar negativo, ou seja, neste momento os juros na União Europeia, na zona euro, até estão bastante mais atrativos, ou vão estar, e enquanto nesses dois países não é assim. Portanto, há aqui também um desfazamento em relação a alguns países do norte, que, por exemplo, como a Suécia, que atravessa aqui uma grave crise imobiliária. A crise imobiliária vai se estender, ou seja, fora do continente europeu, a Austrália teve uma queda muito acentuada do valor do imobiliário nos últimos 9 meses. Agora, no último trimestre, teve uma ligeira recuperação, mas muito ligeira, mas que não compensou uma perda de quase 10% no valor do imobiliário. Na União Europeia, no Reino Unido, já se vive um contraciclo da subida dos preços do imobiliário. A Suécia está com uma queda também dos preços do imobiliário e eventualmente vai se estender de uma forma mais ou menos gradual ao resto das economias. Em relação às coroas, ao corona sueco e ao norueguês, as duas estiveram durante muito tempo a prémio em relação ao euro durante os últimos anos e havia um movimento de venda de euro e compra de coronas para aproveitar o diferencial das taxas de juros. Neste momento a situação é inversa e com a corona, as duas coronas a desconto em relação ao euro, vai-se verificar muitas pessoas que fizeram na altura o movimento de arbitragem da taxa de juro favorável, agora vão desfazer as posições que tinham e comprar euros de volta, o que também justifica um pouco da subida do interesse, do valor do euro e o aumento do interesse pela moeda única no mercado financeiro.
Portanto, acho que isto é uma tendência que se vai prolongar um pouco. Não acredito que vá ser uma coisa que vai ter uma mudança muito rápida, até porque a Suécia e a Noruega não estão com a mesma velocidade de subida de juros que o Banco Central Europeu. Portanto, elas vão continuar a desconto durante mais algum tempo. Em Mário, relação desculpa. Não, força, ia só força. dizer que em relação à taxa de juros, a única arma que os bancos centrais têm para controlar a inflação é mesmo aumentando as taxas de juros e arrefecer a economia e desse modo tentar controlar a inflação. Não existe outra coisa que os bancos centrais tenham que possam fazer. A outra solução seria retirarem todo o excesso de liquidez que existe no mercado, mas é sempre mais complicado do que baixar as taxas de juros. Mário, aqui o economista-chefe do BCE deu também aqui uma entrevista recentemente e não revelou, também não poderia, não é? Ainda a decisão não foi tomada, mas apontou aqui que a próxima subida poderia ser entre os 25 ou os 50 pontos base. Aqui algumas fontes do mercado têm dado conta, estou a citar a Reuters, que o BCE, responsáveis do BCE, estão a convergir aqui para um aumento de 25 pontos base, e os ultrafalcões, nomeadamente o governador austríaco, já exigiu outra subida de 50 pontos. Como é que, olha, o que é que poderá sair daqui da reunião da próxima semana? Outra subida de 50 pontos base, o BCE a marcar aqui a sua posição na guerra à inflação, ou então sinalizar aqui uma pausa, um desaceleramento, digamos, aqui do aumento das taxas de juros. Eu acho que neste momento o BCE é muito provável que faça uma subida de 0,25 para esperar para ver o que acontece. Tem havido uma desaceleração contínua da subida da inflação. Portanto, neste momento, a moeda única, o espaço único europeu, está com uma desaceleração notória dos máximos que já teve em relação à inflação. E eu acredito que o BCE assume uma postura de vamos ver se as medidas implementadas já estão a surtir o efeito desejado e esperar pela próxima reunião para fazer um aumento de 0,50 no caso de ser necessário. Eu acho que, tendo em vista duas realidades distintas, uma que é o sul da Europa, que efetivamente precisa de taxas de juros mais baixas, e um leste europeu, uma Europa Central, que precisam que elas subam ainda um pouco mais, é provável que se encontre um meio termo e que se faça uma subida de 0,25 e não de 0,50. Pelo menos espero que sim. Eu acho que é mais prudente neste momento uma subida de 0,25 do que uma nova subida de 0,50. Mário, mas na realidade parece que não, mas nós não temos ainda uma taxa BCE e eventualmente até suba-se 0,75 nas próximas reuniões. Não temos uma taxa terminal muito elevada, não é assim nada de extraordinário que possa assustar os países. Será que a economia e os consumidores também, nomeadamente nos seus créditos, foram apanhados, se bem que também já tinham sido informados disso, neste ciclo de juros baixos, e a mentalidade hoje em dia já está para um juro terminal mais baixo do que era, por exemplo, na crise financeira de 2008 e 2011, antes dela? Eu que acho é que nós somos velhos. Eu lembro-me das taxas de juro antes de 2007, mas há as pessoas que entraram no mercado imobiliário e que compraram a sua primeira casa com o primeiro emprego que tiveram, a única taxa de juros que conheceram foram taxas de juros zero ou taxas reais negativas. Portanto, para quem se financiou conhecendo uma realidade, e foi uma realidade que se prolongou, as taxas ficaram em taxas reais negativas a partir de 2009 até 2022. Portanto, tive 13, 14 anos em que não se conheceu outra coisa, outra realidade que não fossem taxas negativas, taxas reais negativas. Portanto, para quem conhece este mercado, o mercado que nós conhecemos anterior a 2007 não é um mercado muito normal. E sim, há aqui um choque cultural muito grande, de repente verem taxas 3, 4% e taxas centrais, não as taxas efetivas de empréstimo, portanto 3, 4% mais o spread que o banco tiver acima da taxa de referência.
e não é uma situação normal de todo e que acaba por afetar, sobretudo a nível psicológico, as intenções de consumo destas famílias. Muito bem, Mário, vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores das comunicações e da energia, a situação no Brasil e também o Eurodólar, o Brent, o S&P 500 e a Tesla. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi de novo dominada pela volatilidade. Podemos ver aqui os setores em si estiveram com comportamentos algo díspares. Por exemplo, aqui o setor das comunicações, serviços de comunicações, teve uma redução substancial, nomeadamente nas operadoras de telecomunicações, com alguns resultados da energia. Pois, mesmo intrasetores, também houve aqui alguma disparidade de comportamentos. Portanto, é a earning season a trabalhar e tem existido aqui realmente, como era expectável, algumas diferenças entre setores e dentro dos setores, e isto é algo que deve continuar nas próximas semanas. Em relação ao mapa mundo, temos aqui o Brasil claramente destacado com o vermelho. Vale e Petrobras, das principais empresas, aqui Vale nomeadamente com uma desvalorização superior a 10%, e de resto o mapa, como podem ver, é muito misto. Tem aqui alguma predominância de verde aqui na Europa, mas também com um vermelho à mistura. Portanto, não foi uma semana limpa, nem para um lado nem para o outro. Em relação aos setores e aos mercados, podemos ver que os mercados emergentes tiveram a pior prestação do grupo. A China também não teve aqui um comportamento muito positivo, mas foi o Brasil que se sacou, como vimos há pouco, pela negativa, e entre a Europa e os Estados Unidos, a Europa levou vantagem com uma valorização muito ligeira, enquanto os Estados Unidos tiveram uma ligeira contração. Em relação aos gráficos, podemos ver aqui o Eurodólar, que desde março tem estado num canal ascendente, vagarosamente, mas desde os 1.075 até os 1.11, 1.11, tem subido consistentemente. Portanto, é importante perceber, estar atento caso este canal quebre para baixo, porque ele não deverá quebrar muito para cima, pelo menos não de forma assim repentina, mas se quebrar para baixo podemos ter aqui alguma correção. No entanto, desde fevereiro, na realidade isto tem sido um movimento quase de consolidação lateral depois das subidas do final do ano passado. Portanto, o euro-dólar aqui a recuperar claramente em relação à força que o dólar mostrou no início do ano passado. O Brent, que quebrou este canal chamado wedge, está agora a tentar fechar este gap que houve depois de março, portanto, em abril. Vamos ver o que é que irá acontecer neste momento se fecha o gap e então volta a subir e testar esta linha que está nos 85. Se não conseguir reconquistar esta linha, então poderemos ver o teste de novo nos $70 por barril, o que seria contra as intenções da OPEP. Mas o consumo neste momento também é importante, é uma parte importante da equação. O S&P 500, perdão, que desde dezembro de 2012, no final, apesar daqui com alguns movimentos significativos, mas é um período de correção, claramente, depois das quedas de janeiro até outubro, temos estado aqui num movimento de consolidação lateral. Temos aqui como barra superior os 4.240 pontos e inferior os 3.850 pontos. Portanto, e para já tem estado a navegar neste canal. Quando quebrar algum destes patamares, então será aí que dará início a um movimento mais significativo. Por fim, a Tesla que reportou resultados a semana passada, não foram assim muito interessantes e os títulos caíram,
e que tem estado num canal descendente perfeitamente identificado. A Tesla, que era aquela que qualquer um que investisse contra a Tesla perdia dinheiro, no último ano não tem sido assim, ou nos últimos quase 2 anos, e neste momento está claramente a consolidar. Tem aqui, inclusive, uma linha inferior nos $74 por ação. Vamos ver qual é que será o comportamento, se os investidores estarão tão permissivos nos próximos tempos, quando têm estado nos últimos 4, 5 anos, até 2022, perdão, é tudo, André. Obrigado, Marco. Mário, olhando aqui para a Fed, vamos ter aqui para os Estados Unidos, vamos ter vários dados económicos importantes a saírem esta semana, como o PIB do primeiro trimestre e também dados relativos à inflação. As estimativas estão aqui a apontar para um abrandamento da maior economia do mundo, mas ainda parece que está afastado o cenário de recessão. Acreditas que a Fed vai olhar para estes dados e poderá manter a sua senda de subidas das taxas de juros? Eu acredito sim. Por um lado, acredito que os dados que vão sair vão influenciar naturalmente qual é que será a decisão final do Fed em relação às próximas subidas das taxas de juros. Eu acredito que ainda há um espaço relativo para subidas de taxas de juros. Se na Europa ainda existe a possibilidade de haver subidas de 0,50, acho que nos Estados Unidos é menos provável voltarmos a ver subidas de meio ponto percentual. As próximas subidas serão, em princípio, de 0,25, com uma tentativa de abrandamento mais perto do fim do ano, portanto, daqui a um trimestre ou 2 trimestres, quando se começar a aproximar o fim do ano e a época de compras, é provável que o Fed tente abrandar, tente acalmar ou pelo menos parar temporariamente a subida das taxas de juros. Os falcões do lado europeu estão mais ativos do que os falcões do lado dos Estados Unidos, portanto isso também vai dar algum espaço de manobra ao Fed para tentar conter as subidas das taxas de juros, e também a desaceleração da inflação nos Estados Unidos é maior do que tem-se verificado no espaço europeu. Portanto, acho que da parte do Fed vamos notar um abrandamento mais rápido do que do lado europeu, embora eles também tenham começado mais cedo e mais agressivos. Mário, mas há aqui algo que existe um claro desfazamento do mercado em relação ao que está a ocorrer e àquilo que se espera que ocorra, nomeadamente em termos de política monetária. Por exemplo, o Nasdaq este ano tem quase uma valorização de 19% e pelos rácios isto é uma previsão de que os juros terão que cair quase 300 pontos base até ao final do ano, o que não é manifestamente o cenário que se espera. Aliás, pelas palavras de Paulo, não haverá cortes este ano, no entanto, existe aqui as tecnológicas que são bastante afetadas pela subida pelo custo dos juros. Qual dos dois lados neste momento é que está errado? É o mercado ou é o Fed? Haverá mesmo cortes de juros este ano? Não vai haver. Cortes de juros não haverá, seguramente. Eu acredito que mais perto do final do ano podemos ter uma paragem na subida, muito longe de considerar uma descida efetiva das taxas de juros. Eu não acho também que o mercado esteja errado. Eu acho que o mercado está a fazer o que sempre fez. Está a comprar o rumor e depois vai vender a notícia. Mas não vejo nenhum dos dois como estando errado. Um está a fazer o que sempre fez e o outro vai continuar dentro da mesma linha de atuação que tem tido ao longo do último ano, apenas com um ligeiro abrandamento. Obrigado, Mário. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana e refere-se a um investimento de uma das maiores cotadas portuguesas, a Galp, que prepara-se para investir 486 milhões de euros em hidrogênio verde e biocombustíveis na refinaria de Sines. Isto é uma notícia em primeira mão, dada em primeira mão pelo Jornal Económico.
estes investimentos deverão arrancar este ano e terminarão em 2025, só com a nova unidade de biocombustíveis para a rodovia e para a aviação. A Galp espera gerar mais de 400 milhões de euros de receitas anuais, aqui um acréscimo à sua operação. Marco, agora vamos olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Sim, esta semana será muito importante, nomeadamente ao nível de resultados, tanto a Amazon como a Google irão divulgar resultados, mas eu destaco aqui a Google e o seu CEO, Sundar Pichai, que terá que confortar o mercado em relação aos próximos trimestres do motor de busca. Pá. E é muito importante porque, como sabemos, a Google assenta basicamente na publicidade. E a publicidade é um elemento muito importante para aferirmos qual é que é o comportamento da economia. Quando a publicidade reduz, significa que existe realmente aqui uma redução da atividade económica também, ou previsão dela, ou mesmo uma contração. E, portanto, será muito importante ver o que é que ele tem para dizer em relação ao comportamento passado, mas especialmente ao futuro dos próximos trimestres da empresa. Obrigado, Marco. Mário, há bocado o Marco abordou aqui precisamente a Tesla, e eu queria te questionar aqui sobre o rumo da empresa. Temos aqui a Tesla tem vindo a descer o preço dos automóveis, já desceu várias vezes este ano, tanto nos Estados Unidos e em outros mercados importantes. Em Portugal desceu 2 vezes. Isto afetou aqui as margens da empresa. A Tesla apresentou resultados trimestrais na passada semana, afundou 10% em bolsa. Como é que olhas aqui para o desempenho da Tesla e da empresa de Elon Musk? Em primeiro lugar, começando pela parte mais visível, os cortes dos preços são sobretudo uma reflexão de não ser preciso quase esperar um ano para receber um Tesla. Neste momento os Teslas estão quase para pronta entrega. No ano passado foram produzidos mais Teslas do que os que foram vendidos. Portanto, havia muita gente que durante os últimos 2 anos comprava Tesla em papel e quando recebia o carro revendia automaticamente para um preço superior ao preço de compra, porque quem quisesse ia ter que esperar alguns meses para receber o carro. Portanto, e criou-se uma arbitragem entre o valor comprado na Tesla e o valor de revenda imediato do carro. Portanto, no mercado português espera-se hoje em dia um ano para ter um automóvel. Sim, mas de um modo geral, nos principais mercados a situação está muito estabilizada e já não acontece isso. Portanto, isso há da parte do mercado um certo receio que a diminuição das vendas faça com que exista uma menor lista de espera. Uma menor lista de espera vai influenciar a capacidade da Tesla de manter os preços. Agora, há outras coisas que são positivas para a Tesla. A Tesla tem custos muito menores do que a maior parte dos outros construtores automóveis. As margens da Tesla são substancialmente maiores do que as dos outros construtores automóveis, reconhecidos, por exemplo, pela Toyota, que ficou impressionadíssima com a nova Gigapress da Tesla e disse que o preço de produção dos Teslas seria praticamente imbatível enquanto os outros construtores não conseguissem alcançar os mesmos parâmetros de construção que a Tesla tem neste momento. Há outro fator que é muito importante, que é o preço de matérias-primas para fazer as baterias. No ano passado, o valor do lítio estava mais ou menos em 500 mil yuans por tonelada. No último mês, bateu a meta psicológica dos 200 mil yuan por tonelada, está atualmente a cerca de 189, 190 mil yuan por tonelada. Portanto, há aqui uma redução de mais de 50% de um custo importantíssimo do fabrico dos carros elétricos. Dentro da evolução tecnológica, cada vez requer-se menos cobalto para produzir as baterias de lítio. Portanto, isto também é outra redução importante nos custos. O cobalto é notoriamente difícil de ser minerado e é bastante caro, mas as novas baterias estão com um uso muitíssimo menos intensivo do cobalto do que há 2, 3 anos atrás. Portanto, sim, há uma redução dos preços, há sobretudo um arrefecimento na China
pela procura de novos veículos elétricos. O Estado chinês terminou com os apoios que dava à aquisição de novos veículos elétricos. Portanto, houve uma queda muito grande na venda de novos veículos elétricos na China ao longo dos últimos 9 meses, embora no último trimestre tenha havido uma ligeira recuperação de 6%, muito longe de cobrir as perdas que teve nos períodos anteriores, mas acho que quem está a vender Tesla neste momento deve começar a tomar cuidado, por um lado, com a recuperação das vendas dos novos veículos elétricos na China e, por outro, a franca diminuição dos custos de produção dos carros elétricos. Mário, e como é que tu vês, onde vês a época de resultados, que já começou, mas esta semana é que vem a cavalaria, que é as grandes empresas tecnológicas, e que têm muito a demonstrar, como eu referi há pouco. Teríamos aqui a prova dos 9 ou o catalisador para os índices norte-americanos saírem desta consolidação que têm estado nas últimas semanas ou meses. Iremos ter finalmente os ursos e os touros, um deles a quebrar? É assim, eu acho que os touros vão ganhar. Os touros não, desculpa. Eu acho que os ursos são capazes de ganhar esta época dos resultados, sobretudo a julgar pelo facto que a Google fez uma pausa temporária na construção do novo campus deles. Portanto, algo não vai bem no reino se o reino não tem dinheiro para construir o castelo. Vamos ver o que é que sai nos resultados, mas eu neste momento estou mais virado para os ursos. Então, e não achas que, por exemplo, poderemos voltar àquele esquema, entre aspas, tradicional que houve durante muito tempo, que era baixar o nível de expectativas para depois surpreender por muito pouco e os títulos subirem? Não descartaria de todo essa hipótese, mas acho que neste momento estamos um pouco mais à frente do que isso. Acho que tenho a perspectiva, pelo menos, que os resultados vão ser abaixo do que aquilo que era esperado, e acho que a Google está já a tomar medidas preventivas para mostrar ao mercado que, embora os resultados tenham sido menos interessantes do que o esperado, eles estão a tomar os passos necessários para reverter isso nos próximos períodos. Obrigado, Mário, e obrigado também por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.